Sabe, toda grande organização precisa de regras, né? E com o governo não seria diferente. No Brasil, a administração pública não pode simplesmente sair fazendo o que quer. Existe um manual de instruções, digamos assim. E esse manual é formado por princípios, que são a base de tudo. O ponto é que agora, uma grande reforma quer reescrever justamente essa base. Mas que regras são essas, afinal? O que é que serve de bússola para guiar cada decisão, cada ato de quem está no poder? Essa é uma pergunta-chave em qualquer democracia, e a resposta para ela não está num documento só, mas num conjunto de ideias que são a verdadeira espinha dorsal do Estado. E a resposta é essa aí: princípios. Eles são as verdadeiras regras do jogo, sabe? A fundação onde toda a máquina pública brasileira funciona. É fundamental entender isso, porque são esses alicerces que estão no centro de uma proposta de mudança bem grande. Ok, vamos mergulhar nisso. Estamos falando aqui da proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC 32 de 2020, que ficou conhecida como Reforma Administrativa. E um dos pontos centrais dela é justamente mexer nesses princípios que regem o Estado brasileiro. Para a gente entender o que está sendo proposto, primeiro a gente precisa olhar para como as coisas são hoje. Quais são os pilares que sustentam a administração pública atualmente, lá na Constituição de 1988. A base de tudo hoje pode ser resumida num acrônimo bem famoso, LIMPE. É fácil de lembrar, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pensa neles como um escudo contra o abuso de poder e um guia para o que é certo. Legalidade significa que só se pode fazer o que a lei manda. Impessoalidade é tratar todo mundo igual. Moralidade, agir com ética. Publicidade, mostrar as contas, ser transparente. E eficiência, bom, é buscar o melhor resultado gastando o mínimo possível. Esses são os pilares de hoje. O primeiro, a legalidade, é bem direto. Olha que interessante. Para uma pessoa comum, vale a regra de que tudo que não é proibido é permitido, certo? Já para o agente público, é o contrário. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza, nem mais nem menos. E isso limita o poder e protege a gente. Aí vem a impessoalidade. O que isso quer dizer? Que a ação do Estado não pode ter nome e sobrenome. O foco tem que ser sempre o interesse público de todo mundo e não a promoção de um político específico ou o benefício de um grupinho. É a garantia de que o tratamento tem que ser igual para todos. Bom, agora que a gente já relembrou a base atual, vamos ao centro da reforma nesse ponto. A proposta não é apagar esses 5 princípios do INPE, não. A ideia é adicionar um novo pacote de diretrizes lá na Constituição. E a PEC 32 propõe um acréscimo e tanto. Nada menos que 8 novos princípios. É mais do que dobrar a lista que a gente tem hoje. A justificativa oficial para isso, modernizar a gestão do Estado. Mas, vamos ver o que isso significa na prática. E aqui estão eles, os 8. A gente tem princípios com foco em integridade, tipo imparcialidade e transparência. Outros que miram na modernização, como inovação e responsabilidade. Alguns que falam da organização do Estado, que são unidade e coordenação. E, por fim, 2 conceitos bem mais amplos, subsidiariedade e a tal da boa governança pública. Parecem palavras boas, né? Mas a pergunta que os analistas fazem é: o que elas realmente mudam no dia a dia? A grande questão é essa. Será que esses novos princípios trazem novidades de verdade? Ou será que eles são, em grande parte, só um jeito diferente de falar de ideias que já existem no nosso sistema? Uma análise mais a fundo mostra que a resposta não é tão simples. Vamos comparar aqui para entender melhor. Pega o novo princípio da imparcialidade. Ele diz que o agente público tem que agir sem interesses pessoais. Mas, espera aí, como aponta o especialista Eduardo Lola Novaes de Paula, isso soa muito, mas muito parecido com o princípio da impessoalidade, que a gente já tem e que já proíbe favoritismo. Então, nesse caso, a novidade parece ser mais um reforço do que uma revolução. Acontece algo parecido com a transparência. O princípio da publicidade já exige que tudo seja divulgado. Só que a proposta de transparência, e aqui tem um ponto importante, adiciona uma camada a mais. Não basta só publicar. A informação tem que ser clara, fácil de entender por qualquer pessoa. Então, aqui a gente pode ver uma evolução do conceito. Mas calma, nem tudo é repetição ou só um ajuste fino. A proposta também traz, sim, conceitos que podem significar uma mudança de chave na forma de pensar a gestão pública. E um deles se destaca bastante. A gente está falando da boa governança pública. Pensa nisso como uma tentativa de instalar um sistema operacional novo na máquina do Estado. De todos os novos princípios, esse talvez seja o mais inovador,
porque ele traz uma filosofia de gestão inteira, com foco em estratégia, em controle e, o mais importante, em entregar serviços de qualidade para a sociedade. E essa ideia se apoia em 3 pilares. Primeiro, liderança, que é ter gente competente e honesta em posições de comando. Segundo, estratégia, que é ter um plano claro de onde se quer chegar. E terceiro, controle, que são as ferramentas para garantir que o plano seja executado direitinho, de forma eficiente e ética. É quase como profissionalizar a gestão pública no nível da Constituição. Então a gente viu o que a proposta quer incluir. Mas, para uma análise ser completa, a gente também precisa olhar para o que não entrou, porque numa reforma desse tamanho, o que fica de fora às vezes diz tanto quanto o que entra. E esse ponto final ilustra bem uma crítica importante. O especialista Eduardo Lola Novaes de Paula diz que, ao adicionar 8 novos princípios, a reforma talvez tenha perdido a chance de colocar na Constituição outros que são considerados essenciais pelos juristas, como proporcionalidade, razoabilidade e a obrigação de motivar os atos. São princípios super importantes para controlar o poder e proteger os direitos das pessoas. No fim das contas, a busca por um Estado mais eficiente é totalmente válida. Mas essa reforma toda força a gente a pensar. Ao reescrever as regras do jogo, será que estamos escolhendo os princípios certos? O que é que realmente não pode faltar para um governo ser não só eficiente, mas, acima de tudo, justo e democrático? Fica aí a reflexão.